Fala, gente boa, tudo bem? Eu sou Rafael Bittencourt, muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. Eu vou pedir a você para ficar comigo até o final, beleza? Quero fazer um comentário aqui da minha opinião, diante da última decisão da relatora do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, sobre a ação direta de inconstitucionalidade 5256, que derruba a lei da obrigatoriedade de um exemplar da Bíblia Sagrada nas escolas. E junto com uma derrubada recente também da mesma lei, obrigando o exemplar da Bíblia Sagrada em escolas e repartições públicas lá do Amazonas. Foi derrubado alguns meses atrás. Só que o detalhe é que lá em Mato Grosso, isso estava sendo apreciado há 17 anos. E agora essa lei foi derrubada. O Supremo Tribunal Federal tem demonstrado um alinhamento muito claro, só que o que nós estamos vendo é negar a própria história. O objetivo nesse vídeo não é desconstruir o conceito de Estado laico. Vou falar para você já já. Tampouco eu tenho o interesse de falar para você que o Estado tem que obrigar as pessoas a ter uma religião ou forçar as pessoas a ter um objeto religioso. Historicamente, a fusão de igreja e Estado lá no século III com Constantino foi um grande problema para a própria igreja e para o Estado. No princípio foi benéfico, depois foi uma grande distorção, uma prostituição doutrinária, religiosa, ideológica, etc. Eu não tenho interesse com esse vídeo. E nos estados onde realmente a teocracia é o regime dominante, são seríssimos problemas de perseguição, enfim, de representação, de liberdade. Não é isso. Mas olha só, vou começar falando com você o conceito de Estado laico e depois sobre a história. O Estado tem que garantir a história, preservar a história. Perceba como essa situação da proibição da obrigatoriedade do exemplar da Bíblia não necessariamente está ligado a uma questão de justiça, de laicidade, porque o exemplar da Bíblia ali não está catequizando, tampouco evangelizando ninguém. Tem a ver com a história, é uma desconstrução essa proibição. Olha só, presta atenção aqui no conceito de Estado laico. Estou em dois portais de justiça. Estado laico é representado pela separação entre Estado e Igreja. Ok? Então, os assuntos do Estado não podem sofrer interferência do poder religioso. Os ideais de laicidade nos mostram que os interesses religiosos não podem interferir nas decisões governamentais. Ponto. Apesar disso, não quer dizer que o Estado seja contra as religiões. Apenas garante a liberdade religiosa dos seus cidadãos. Então, o conceito fica claro: é a interferência nas decisões políticas, decisões públicas, governamentais. Agora vamos dar uma olhada aqui no outro portal de justiça sobre a história. A história é uma ciência humana que estuda o desenvolvimento do homem no tempo. A história analisa os processos históricos, personagens e fatos para poder compreender um determinado período histórico, cultura ou civilização. Guarda esse ponto aqui agora. Um dos principais objetivos da história é resgatar os aspectos culturais de um determinado povo ou região, para o entendimento do processo de desenvolvimento. Entender o passado também é importante para a compreensão do presente e os desdobramentos para o futuro. Então é papel do Estado garantir a preservação do professor provocando o interesse do aluno pela sua própria história local ou história global, regional. Portanto, a compreensão da história dá a noção de origem, da noção de pertencimento e etc. Na minha opinião, isso aqui, esse interesse do STF em apreciar essas matérias ditas anticonstitucionais agora, está no bojo de algo muito importante. O que nós estamos vendo não é uma apreciação do Supremo Tribunal Federal visando somente a laicidade do Estado, mas é também indiretamente negar a própria história do Brasil. A história do Brasil está ligada ao cristianismo. A história do Ocidente está ligada ao cristianismo. Ter nas escolas e nas bibliotecas o exemplar da Bíblia não é só um instrumento religioso, não é instrumento de evangelização ou de catequese. Ter um exemplar da Bíblia Sagrada em uma escola é também remeter à história, é não negar o passado, é não negar a própria origem. Nós fomos colonizados por portugueses. E essas missões tinham um cunho religioso muito forte. Eu não posso afirmar para você que concordo com tudo o que aconteceu na história, mas é a história. É parte da cultura, é parte da tradição de um povo.
Olha, um exemplo aqui, eu já continuo o meu papo. Nos Estados Unidos, a partir do século XIX, segunda metade do século XIX, as escolas começaram a serem questionadas sobre a oração, o ato da oração nas mesmas. E aí era uma briga muito grande entre os partidos que agora faziam a representação popular, proibindo a prática da oração. Não só a prática da oração, eu já vou comentar coisa importante, tá? Mas é também a prática de ter a Bíblia Sagrada. E ficou uma briga entre os católicos e os protestantes, porque os protestantes queriam o uso da Bíblia King James. E aí tinham escolas de orientação religiosa. E essas escolas, então, exigiam que o Estado pudesse fazer essa manutenção, viabilizar com que o ensino religioso acontecesse nas mesmas. Então, depois, mais ou menos de 1890 em diante, esses partidos que questionavam a laicidade do Estado e a manutenção, o uso do recurso público para manter esses exemplares das Bíblias, seja em escolas cristãs, evangélicas, protestantes ou escolas católicas, começaram a ser questionadas e essas leis foram derrubadas. Então, hoje nos Estados Unidos, não é só a proibição do exemplar da Bíblia e o custo disso fica com a máquina pública, fica com o Estado. Portanto, o dinheiro do contribuinte que é ateu, por exemplo, que é espírita, tem que ir para comprar uma Bíblia Sagrada para estar na escola. Então, começou assim lá nos Estados Unidos no final do século XIX, 1890, e aí por diante, por pressão de partidos opositores, né? Partidos que não eram conservadores. E isso foi um respaldo para as proibições da oração. Hoje, a escola nos Estados Unidos, a exemplo também das empresas, o patrão, o chefe, a escola não pode puxar uma oração, pedir uma oração. Mas se os alunos quiserem, né, tem inclusive a previsão ali, um instrumento legal para isso, o Estado não pode proibir. A escola também não pode proibir que os alunos, por si só, façam uma oração, ou que um aluno especificamente, depois do horário escolar, ele se reúne em algum grupo confessional e ele possa fazer a sua oração. Mas hoje as escolas são proibidas de fazer oração. Também são proibidas de citar textos das Escrituras. Também são proibidas de ter oração nas empresas, ou um patrão fazer uso das Escrituras para dar alguma orientação aos seus funcionários, porque isso fere o princípio da liberdade religiosa. Nós vimos uma nação que cresceu com uma história, uma nação que foi fundada por uma história, uma nação que foi fundada por aqueles que fugiam da perseguição religiosa no continente europeu, no velho continente, eram basicamente cristãos reformados e fundaram uma nova nação. E fundaram os Estados Unidos da América e as colônias. E uma nação cuja prática era o fervor da oração e já foi exemplo de muitos avivamentos e espalhou missionários para o mundo inteiro. O que aconteceu é que nós vimos mesmo a transição de uma nação cristã para uma nação ex-cristã, secularizada, mundanizada e capturada por todas as ideologias anticristãs. E agora nós estamos diante de uma ruptura brutal com a sociedade tradicional, romper com os valores familiares, os tradicionais e até os conceitos norteadores dessa sociedade conservadora cristã tradicional. E é independente de ser católica ou evangélica, cristã como um todo. Então, voltando aqui para o Mato Grosso do Sul, que foi a derrubada mais recente, portanto, agora a escola não é mais obrigada a ter lá um exemplar da Bíblia Sagrada. Pegando tudo o que tem acontecido com o fechamento das igrejas, proibição das igrejas, o que tem acontecido de pressão para que os pastores não se posicionem de acordo com os valores da fé cristã, porque estes estão se tornando discurso de ódio, o modo como pastores estão sendo presos no continente europeu, o modo como a autoridade que foi dada para os governadores, para os prefeitos fecharem as igrejas, o modo como o Supremo decidiu apreciar agora, esses pedidos de inconstitucionalidade, depois de 17 anos, de 20 anos, o Supremo decidiu agora apreciar, me causa uma certa estranheza. E para mim está em linha com essa história dos Estados Unidos que eu contei para vocês e também da Europa. É um exemplo, tem um método muito claro se espalhando. Às vezes eu falo para você da perseguição que ela em países
em que isso é mais acentuado, você vê claramente, nitidamente. Mas o cancelamento doutrinário, o cancelamento da visão cristã, dos valores cristãos, tem acontecido continuamente. E as pessoas não estão percebendo. E o interessante é que ele também decidiu apreciar, o Supremo decidiu apreciar essas matérias justamente agora que tem a possibilidade real de ter um ministro terrivelmente evangélico. Um povo que não conhece a sua própria história está fadado a ser escravizado por qualquer ideologia no futuro, que é um método, algo coordenado no mundo inteiro. E diante de tantas demandas importantes para a sociedade, diante de tanta corrupção, lavagem de dinheiro, de crimes que estão, inclusive, tirando vidas no Brasil, de coisas que precisam ser apreciadas, investigando as próprias inconstitucionalidades, as próprias atrocidades legais cometidas por membros da corte, eles estão decidindo agora dar um recado e ir de encontro ao anseio, né, de uma parte da população que não se sente representada por ter um exemplar da Bíblia Sagrada. Mas esse país foi fundado com esses princípios, não tem uma história. É tornar esse país, então, esse povo suscetível a uma nova ideologia. Muito suspeito acontecer isso agora. Olha, a matéria mostrou para você, depois de 17 anos. Eu entendo realmente que a laicidade do Estado tem que ser mantida, já teve problemas na história. Mas, para mim, não sei, é a minha opinião, está além disso. Eu deixei para vocês vários pontos aqui, espero que vocês continuem a observação dos mesmos aqui nos comentários. Ampliem as coisas que eu falei aqui embaixo. Um grande abraço, Deus te abençoe. Tchau, tchau.